2 de janeiro, São Macário de Alexandria. Seleção biográfica. Morreu em 394. São Macário foi um comerciante de sucesso em Alexandria, Egito, que se converteu à fé católica e foi batizado. Por volta de 335, ele se tornou um monge na Tebaida, Alto Egito, e passou os anos restantes de sua vida como um eremita em penitência e contemplação. Ele era conhecido por suas grandes austeridades e muitos milagres. Ele foi banido por um tempo para uma ilha no Nilo, durante a perseguição ariana por Lúcio, o patriarca ariano de Jerusalém, mas mais tarde foi autorizado a retornar. Macário escreveu uma regra para o mosteiro de Nítria, que levou o seu nome. Essa regra foi mais tarde usada por São Jerônimo para a sua vida eremítica. Naquela época, muitos monges manifestavam o desejo de abandonar a solidão do deserto e se dedicar ao trabalho pelas almas nas cidades. São Macário escreveu a seguinte história para eles. Havia um barbeiro em uma pequena cidade que cobrava 3 moedas para cada barba feita. Dessa forma, ao final de um dia de trabalho, ele ganhou dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades diárias e ainda economizar uma pequena quantia para o futuro. Ele ouviu, no entanto, que em uma grande cidade próxima, o preço para fazer uma barba era muito mais alto. Depois de algumas considerações, ele decidiu que seria uma grande vantagem abandonar sua clientela, ir para aquela cidade e ter um lucro maior com menos trabalho. Então ele vendeu o que tinha e se estabeleceu na cidade vizinha. De fato, no final do primeiro dia, ele recebeu uma grande quantia em dinheiro. Ele foi ao mercado comprar o que precisava, mas percebeu que as mercadorias eram tão caras que, após as compras, não sobrou dinheiro no bolso. Com isso, ele reconheceu seu erro e voltou para sua cidade natal para continuar seu trabalho e economizar para a velhice. São Macário concluiu sua história afirmando que os monges deveriam se contentar com os pequenos frutos obtidos na solidão. É melhor permanecer no caminho de sua própria santificação no deserto do que tentar salvar muitas almas na cidade, pois com suas contínuas diversões e dispersões, elas perderiam o espírito de recolhimento. Comentários do professor Plínio Correia de Oliveira. São Macário estava diante de um desejo geral por parte dos monges de abandonar a solidão do deserto para fazer apostolado na cidade. Esses monges alegaram que poderiam salvar muito mais almas lá do que permanecendo no deserto. São Macário então lhes contou uma história com a metáfora do barbeiro, que tinha um lucro maior na cidade, mas também tinha de pagar muito mais por tudo o que precisava. Concluiu que fazer um apostolado ativo na cidade pode ter mais frutos aparentes do que uma vida de solidão, mas os custos são muito maiores. Por quê? Porque na vida da sociedade a santificação é mais difícil de alcançar. É mais difícil salvar a alma aí do que na solidão do deserto. A melhor coisa na vida é não lidar com muitas pessoas, falar o tempo todo, ficar agitado e excitado. A melhor coisa é viver uma vida de reflexão, meditação e oração. É unir a alma a Deus. Portanto, quem recebe a vocação de viver uma vida de solidão, recebe mais de Deus do que quem é chamado a agir e lutar no meio dos homens.
Esse pensamento é sempre verdadeiro, mas é especialmente oportuno considerá-lo hoje. O homem moderno foi preparado por forças secretas para não compreender a solidão, a reflexão e a meditação. Pode-se observar o estilo de vida da maioria das pessoas ao seu redor e ver que a essência de suas vidas é estar em contato com os outros. Quando estão fora, encontram outras pessoas no trabalho e nas diversões e até na igreja. Eles estão sempre ansiosos para ouvir as últimas fofocas, passar notícias e transmitir suas impressões, sempre tentando impressionar os outros. Em seguida, eles voltam para casa, onde ainda há telefone, rádio e televisão ou mais conversa. Se perguntarmos a uma dessas pessoas quanto tempo ela permaneceu sozinha e quieta durante o dia, a resposta será quase nenhum tempo. Quando os homens modernos leem um jornal, eles não refletem sobre o que leem. Às vezes encontraremos pessoas sentadas em cadeiras. Se prestarmos atenção, veremos que eles não estão pensando em nada em particular, apenas olhando para o espaço. Eles estão apenas recuperando o fôlego para que possam continuar suas vidas agitadas. Às vezes eles se lembram de algumas sensações desenfreadas que experimentaram, mas muito raramente fazem uma análise contínua, estruturada e ordenada para buscar a verdade ou compreender completamente algum assunto. Isto é muito raro. O homem contemporâneo foi tomado com o horror da lembrança. Pois bem, a essência da vida é não estar em contato com os outros, de acordo com o ensinamento de São Macário. A essência da vida é o homem se isolar para afinar suas observações, ordenar seus pensamentos e analisar tudo à luz dos princípios católicos que aprendeu. Esses princípios constituem o seu patrimônio. A lente pela qual analisa as coisas e chega às conclusões. Algumas dessas deduções serão práticas, outras meramente especulativas. Eles serão máximas morais de vida ou regras gerais de filosofia. Afirmo que esse é um tipo de oração. Considerar tudo à luz da doutrina católica é elevar a mente a Deus, que é a definição de oração.